Agora, nós vamos ver os instrumentos de política monetária. O que é um instrumento de política monetária? Imaginem o seguinte, vamos supor que eu sou superintendente lá do Banco do Brasil e a Renata é a gerente geral da agência dela. Aí eu chego para ela e falo, Renata, olha, a sua meta é vender 1.000 seguros no mês. Ok? Isso é a meta. Aí daqui um mês eu volto lá. Evidentemente, se eu definir uma meta, eu não tenho que ir lá conferir se a meta foi cumprida, né? Aí eu falo assim, Renata, quantos seguros você vendeu? Ela fala, ih, Mara, não bati a meta. Quantos, Renata? 990. Ah, tá bom. 990 tá bom, ok? Agora, se eu chegar lá e falar assim, é que eu vendi 450. Eu vou falar, não, tudo bem, tá valendo? Nunca, né? Eu, como superintendente, vou utilizar os meus instrumentos gerenciais para fazer com que ela cumpra a meta. Não é assim? Quais são os meus instrumentos? Eu falo assim, ó. Acabou. Ok? E mostro a foto da quantidade dos alunos que estão estudando para entrar no lugar dela. Né? Pronto, no instante ela vai bater a meta. O caso do Banco Central é a mesma coisa. O que é que o Banco Central faz? E eu ainda justifiquei, Renata, que é bom você bater a meta, você vai garantir seu emprego, vai garantir sua função gerencial, né? E eu vou continuar como superintendente, né? Assim que funciona. O Copom, né, o Banco Central, chega para o mercado e fala, mercado, contar uma coisa aqui para vocês. Vocês têm que trabalhar com a taxa de 7,5%, por favor. Ah lá, por quê, Banco Central? Porque se trabalhar na taxa de 7,5%, a economia vai crescer, os 3,5% lá previstos para o PIB, e a inflação vai ficar no intervalo. Então, eu vou cumprir a meta. Mas se vocês não trabalharem com 7,5%, ou seja, trabalhar com a taxa menor, a economia pode crescer mais do que definido lá pelo governo e nós podemos extrapolar a inflação. Aí eu tenho que pagar o mico de mandar de pagar uma carta aberta para quem? Lá para o ministro da Fazenda, justificando por que eu fui incompetente. Vou deixar isso acontecer? Nunca. Então, eu, presidente do Banco Central, vou usar os instrumentos de política monetária que eu tenho para fazer o mercado trabalhar com a meta. Então, vai vir a pergunta, o que é instrumento de política monetária? São os mecanismos que o Banco Central tem para forçar o mercado a trabalhar próximo da meta. Hoje a meta é 7,5%. Não precisa bater a taxa igualzinha à meta. Aonde que eu confiro a diferença entre a taxa e a meta? Lá no site do Banco Central. Então, se a gente acessar lá, vai encontrar assim, Selic meta, 7,5%. Selic média, que é a taxa que o mercado pratica. Ontem estava em 7,4%. 7,4% tá bom. Ah, e se tiver 7,10%? Pode saber que não tá bom. Ok? Aí o Banco Central vai usar esses instrumentos de política monetária. Todas as provas de qualquer concurso na área bancária, cai uma questão assim, quais são os instrumentos? Assinale abaixo, né? A opção onde constam os instrumentos de política monetária. Aí nós vamos pregar lá na nossa geladeira virtual. Quantos instrumentos? 4. Ok? Esses instrumentos são recolhimento compulsório, outro, redesconto ou empréstimo de liquidez, outro, controle do crédito e operações de mercado aberto, também chamada de open market ou compra e venda de títulos públicos federais. Ok? Nós vamos falar o que é cada um, como que o Banco Central utiliza cada um e vamos ver qual é o mais eficaz. Todas as provas vai perguntar, assinale abaixo o instrumento mais eficaz de política monetária. Se esquecer tudo, fecha o olho e marca que é mercado aberto, que essa sempre é a resposta, tá? Vocês vão ver inúmeras questões aí na apostila, sempre com a mesma pergunta. Assinale abaixo o instrumento mais eficaz. Mercado aberto, ou open market, ou compra e venda de títulos públicos federais, que é a mesma